Oi, gente! Vamos chegando e já compartilhando esta live? Por gentileza. Oi, Silvia! Oi! Ateliê da Marcinha! Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Noite, meu povo! Tudo bem com vocês? Com vocês tudo? Como vocês estão? Bora compartilhar? Tô esperando vocês compartilharem. Tô esperando vocês compartilharem. Já vou falar com vocês e eu vou fazer meus compartilhamentos aqui. Porque eu sei da importância desses compartilhamentos. Boa noite para todo mundo que tá chegando. Já vou falar com vocês. Eu tô pedindo a gentileza de você que acabou de chegar nessa live já compartilhar aí com pelo menos umas 2 ou 3 amigas, ou então marcar o arroba de algumas amigas aqui, convidando elas para vir para essa nossa live. Eu não vou enrolar muito. Não vamos demorar muito. Bom, gente, boa noite, sejam todas bem-vindas. Vou pegar aqui a minha colinha, né, com tudo que eu anotei hoje para falar com vocês. Hoje a live vai ser um pouquinho diferente. Boa noite, minhas queridas, o nosso oficial boa noite. Você que está chegando agora, neste exato momento, compartilha aí com algumas amigas, nos grupos que você participa, nas comunidades onde você participa. Eu, inclusive, vou compartilhar aqui, ó. Vamos lá com as meninas. Vamos lá, mulherada. Vamos bonecar, vamos falar de coisa boa. Não é mesmo? Vamos falar de coisa boa. Fazer boneca de pano é coisa boa, gente. É coisa boa.
Quem não gosta de fazer boneca precisa ser estudado. Vocês concordam? Sejam todas bem-vindas. Estou imensamente feliz de estar fazendo aí, essa é a nossa segunda semana consecutiva de lives, né? Semana que vem tem mais lives, semana que vem vai ser um pouco mais acelerado e um pouco mais mão na massa as nossas lives. Hoje a live vai ser um pouco diferente, mas não menos emocionante, não menos tocante, não menos importante. Não vou ficar voltando nos assuntos das lives anteriores, eu só posso te dizer, se você está assistindo essa live hoje pela primeira vez, prazer, eu sou a Juliana, aqui da cidade de Cruzeiro, trabalho com bonecas de pano, com artesanato há muitos anos, eu acho que eu já nasci nesse meio do artesanato, né, com tantas mulheres tão prendadas e tão amadas e tão inspiradoras, né, da minha família. Porque uma mulher, para ser inspiradora, ela não precisa ser uma grande figura pública, nem uma grande executiva, nem uma mulher milionária, dona de um grande patrimônio. Ela pode ser dona de um grande patrimônio que dinheiro nenhum compra. Ela pode ser dona de valores incríveis e de princípios inegociáveis. E essa pessoa pode ser tão importante na sua vida quanto alguém que tem um patrimônio milionário, que é uma executiva exemplar, tem fortunas e tesouros que o dinheiro não compram, né? E eu nasci de uma família de berço extremamente simples, uma parte da família, por parte da minha mãe, né? Do pai da minha mãe, italiana, a outra parte mineira, a parte da minha avó, mãe da minha mãe, aqui de Cruzeiro mesmo, da minha avó, mãe do meu pai, aqui de Cruzeiro mesmo, e o meu avô, por parte de pai, também mineiro. Então, essa mistura, né, eu acredito que se a gente for pesquisar a ferro mesmo e fogo, e for estudar um pouquinho sobre todas as origens e ramificações da nossa família, a gente tem muito mais miscigenação aí, tem muito mais mistura. Mas o que eu quero falar aqui é de algo que o tempo não corroeu, de algo que o dinheiro não paga, que foi tudo aquilo que eu aprendi com minhas avós, com minhas bisavós, com a minha família imperfeita, né? A minha família de sangue muito quente, muito acalorada, que grita, que fala muito alto, que às vezes até passa do ponto quando grita e quando fala alto, que às vezes a vizinhança escuta tudo que está acontecendo, e que não é perfeita, é imperfeita, mas que não prejudica ninguém. Esse é o grande valor que eu aprendi com a minha família, né? Não prejudicar ninguém, não fazer inferno na vida de ninguém, não atrapalhar a vida de ninguém, não ser desonesto com ninguém, trabalhar, que o trabalho edifica, que o trabalho dignifica, que o trabalho é tão importante quanto o estudo. E esses valores, eles são impagáveis, porque infelizmente hoje alguns valores se perderam. Hoje nós vemos pessoas lindas, maravilhosas, falando num tom suave, baixo e delicado, pessoas polidas, cheia de pompa, cheia de estudo, não desmerecendo quem estuda, porque o estudo dignifica a pessoa, o acesso à informação, à cultura. Eu vi falando que tudo que você aprende, ninguém tira de você, mas nós vemos muitas pessoas aí, né, aos olhos da sociedade, perfeitas e, infelizmente, com condutas reprováveis, né? Com condutas que, por debaixo dos panos, atrapalham pessoas, ferem pessoas, magoam pessoas, destroem ambientes, puxam tapete no trabalho, dão sempre um jeitinho para conquistar alguma coisa, furam fila e, enfim, entre tantas outras coisas. Muita beleza, muito estudo,
muita voz bonita, muita ponderação, muito domínio próprio, mas pouquíssimo caráter. E a gente está falando disso, da construção de um mundo melhor, de uma sociedade mais ativa, de verdade, sem hipocrisia, no que diz respeito a resgatar tudo aquilo que é bom. E quando a gente faz um trabalho que a gente tenta colocar tudo isso dentro do pacote, eu acho que a gente só tem a ganhar. E quando eu falo para vocês que a sua boneca ela não pode ser só um pedaço de pano, ela tem que contar uma história, é também sobre isso, né? É também sobre a sua índole, é também como você transita nesse meio, é também sobre como você enxerga o mundo, como você enxerga as pessoas que frequentam seu ateliê, é como você enxerga as amigas que fazem aula de artesanato no mesmo ateliê que você frequenta, é como você enxerga as suas professoras, é também sobre isso. E essa bagagem, gente, ninguém pode tirar da gente. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor por quem teve uma família que pôde passar tudo isso que eu tô falando. E eu espero de verdade que você consiga transbordar na vida das pessoas aquilo que é bom. E que você esteja aberto a evoluir, a mudar, a crescer, a amadurecer. E que você transmita tudo isso através do seu trabalho. Ainda há pouco eu estava aqui preparando material para live, fazendo as minhas anotações para não esquecer de nada, e os stories estavam rodando, vi uma das nossas queridas seguidoras aqui, aluna também, a Suelen, da Bonecaria Nazaré. Ela hoje acho que fez um curso, ou foi estudar, e o curso dela tá não sei se ela replicou a frase de alguém, mas assim, propósito não é campanha de marketing. E não é mesmo. É algo tão profundo que não precisa ser feito marketing. Se vende sozinha, né? Quando você tem um propósito, eu aprendi recentemente pesquisando para poder traduzir de forma clara. O propósito, gente, ele tá ligado àquilo que você ama fazer, que você faz de melhor e que através daquilo você pode acrescentar algo de muito bom na vida de alguém. O seu propósito, normalmente, ele tá ligado a algo que você faz muito bem, muito, muito, muito bem, e esse algo vai acrescentar na vida das pessoas. E aí, às vezes, aquilo que você faz muito bem pode se encher ainda mais de propósito, porque propósito é tudo aquilo que traz evolução, é tudo aquilo que traz melhoria, é tudo aquilo que traz crescimento, é tudo aquilo que traz auxílio, que ensina, que faz o outro alguém crescer, que faz o outro alguém pensar e o outro alguém evoluir. Resumidamente, pegando várias linhas de abordagem das quais eu estudei, se a gente colocar tudo num potinho e sacudir, misturar, é basicamente isso que eu estou falando. É claro que deve ter várias denominações, devem ter vários autores, devem ter várias linhas de raciocínio, e eu não estou desmerecendo nenhuma delas, mas eu estou falando aqui num português mais claro e de forma mais objetiva para vocês, é basicamente isso. E quando eu falo para você, minha aluna, minha seguidora, você que está chegando agora, que está acompanhando a Juliana agora, aqui da cidade de Cruzeiro, que trabalha com artesanato há muitos anos, que faz bonecas. Ontem eu ainda falei na live que se eu tivesse dito, se eu tivesse escutado, se alguém tivesse me dito tudo aquilo que eu tô falando para vocês, alguém que estava pautado em experiência, em vivência e também em estudo, em conhecimento, em técnica, se alguém tivesse pelo menos falado para mim 1/3 de tudo isso que eu trago para vocês nessas aulas, certamente o meu trabalho teria avançado muito mais rápido se eu tivesse colocado em prática, é claro. Porque não adianta a gente ter acesso ao conhecimento, à informação, saber de muita coisa, muita coisa ser revelado pra gente, até a nível espiritual, e a gente não se posicionar diante de um cenário, diante de uma situação, e seja essa situação na sua vida pessoal ou profissional. Eu espero que isso que eu esteja falando faça sentido para você. E eu também espero que essa live seja maravilhosa, abençoada, que o Espírito Santo esteja comigo, com você, que ele visite a sua casa. E eu te peço, Espírito Santo, que você esteja aqui comigo hoje, que você visite a casa dessas alunas hoje, visite o ateliê, a realidade delas, a família, e que você toque, Espírito Santo, o coração de cada uma, inunde o ser de cada uma delas, e que elas possam, de fato, aprender,
evoluir, crescer, e eu também possa aprender, crescer e evoluir com cada uma delas. Que o meu trabalho seja para honrar e para glorificar o nome de Jesus, e que o meu trabalho possa alcançar vidas, ajudar pessoas, que ele possa alegrar pessoas, e o seu trabalho também. Que a gente possa ser rica de tudo aquilo que o dinheiro não compra, e que a gente também possa ser rica de muito dinheiro conquistado com um trabalho digno, honesto e abençoado por Deus. Amém? É o que eu desejo para mim e para você. E voltando ao que eu estava falando, se aproprie, gente, de tudo aquilo que eu estou falando, anota aí, faz as suas anotações e começa a colocar em prática. Eu estou falando aqui que ter conhecimento técnico, que fazer boneca bonita, que fazer boas combinações de tecido, que comprar bons materiais é importante, mas mais importante que isso é que a sua boneca conte uma história. O que é essa história? Uma história de mentira? Não, porque mentira não é de Deus, né? Então não pode ser uma história de mentira, mas pode ser uma história baseada num livro, num conto, e isso pode estar unido a uma história real de alguém, né? Mas eu não tô pedindo para você ficar inventando e tentando manipular e ludibriar. Eu tô falando para você pensar com todo o seu coração e colocar muita emoção naquilo que você faz e começar a dar um propósito real para suas bonecas. Vamos dar um exemplo de uma boneca que tem um propósito real. A boneca que nós vamos fazer na aula hoje, ela é inspirada num desenho artístico de uma artista chamada Sarah Kay. A Sarah Kay, eu não sei, eu preciso pesquisar mais profundamente, porque eu não vou contar uma mentira aqui para vocês, mas Sarah Kay desenvolveu muitos papéis de cartas, ilustrações dessas bonecas camponesas, de chapéu grande, de flores na mão. E na minha infância, pré-adolescência, eu colecionava papéis de carta e figurinhas que tinham muitas ilustrações de Sarah Kay. Tinham capas de caderno, uma aluna lembrou e depois eu puxei na minha memória, lembrei. As minhas primas, que são 10, 15 anos mais velhas que eu, também colecionavam esses papéis de carta. E isso me leva a lembrar de várias coisas da minha vida. Pensando nisso, eu quis trazer um propósito para dentro da coleção, né, para falar um pouquinho dessa personagem e quis trazer um propósito lá numa live na semana passada e nessa semana também, que não é para virar uma campanha de marketing, porque não precisa, mas é algo que eu tô querendo mostrar para você o que de fato é algo que tem valor e que tem um propósito. Porque tudo que tem propósito tem valor e tem princípio junto. E então, para você agregar esse tipo de valor no seu trabalho, e para isso você não precisa virar marketing, porque às vezes o propósito é tão grande que não precisa nem de estratégia de marketing para divulgar. Por exemplo, eu sugeri a vocês que se fizessem uma boneca da Sarah Kay, linda, perfeita, com tecido, cheirosa, colocou na sua barraquinha, na feirinha, foi participar de um evento ou colocou na internet para vender na sua loja virtual, no seu site, perfeito. Tem que ser feito? Tem. Tem que ter estratégia de marketing? Tem. Tem que saber se posicionar? Tem. Tem que ter uma série de fatores? Tem. É uma receita de bolo. Mas o ingrediente principal é a emoção, é o propósito, é o valor, que não é um valor financeiro, que está agregado nessa boneca. Se ela conta uma história, uma boneca bonita já é mais fácil de vender, mas uma boneca bonita, bem feita, que conta uma história, que tem um propósito bacana por trás, e isso encanta o seu cliente, você transmitiu algo de bom para ele. E você não precisa mentir, você não precisa fazer aquele marketing falsificado, tá bom?
a sua estratégia pode ser linkar algo ao real. E quando eu trouxe essa boneca aqui, na semana passada, quando eu falei dela, que eu não tinha mostrado ainda, eu falei para vocês, você já pensou você pegar uma boneca com o tema da Sarah Kay e imprimir vários papéis de carta com ilustrações da Sarah Kay ou vários adesivos e estimular todos os seus clientes que comprarem ou uma boneca temática dessa ou qualquer outra boneca no seu evento ou no seu site, você mandar para esse cliente um papel de carta dentro de um envelope bonito também, devidamente embalado, e uma tagzinha convidando objetivamente esse cliente a fazer parte de pessoas que estão dispostas a trazer de volta a escrita de cartas, de bilhetinhos sinceros e cheios de emoção e de verdade. Isso é um propósito. Isso não é uma campanha de marketing. Isso não é uma história mentirosa. Isso é algo que tem muito valor. Por que tem valor? Porque eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Em algum dia da sua vida que você não estava legal, você já recebeu um presente, ou uma mensagem, ou um telefonema, ou um WhatsApp, ou naquela época do SMS, um SMS, ou mesmo um bilhetinho carinhoso de alguém e isso aqueceu o seu coração? Sabe aquele dia que você tá, tudo que você precisa é do carinho de alguém, ou de uma demonstração de carinho através de um bilhete, ou através de uma cartinha? Você já passou por essa situação? Responde aí pra mim. Quero saber. Bora lá. Conta pra mim, gente. Quero ouvir vocês pra gente partir pra aula, tá? Já tô terminando aqui minha fala. Não necessariamente precisa ser uma carta escrita, mas você já recebeu uma mensagem que te emocionou e que te tocou profundamente? Coloca pra mim. Aí. A Ateliê da Marcinha diz que sim, já. A Lu diz que sim, já. Eu já recebi, gente. Eu já vivi. O pessoal hoje tá meio calado. A Josiane diz que sim. Isso faz a diferença na nossa vida, não faz? Eu tô tentando levar você a refletir sobre o que eu estou falando aqui para que você comece a entender o que eu tô querendo dizer sobre propósito e sobre agregar valor no seu trabalho. Então, imagina que você tem que levar algo de bom para a vida das pessoas. E algo de bom não é só um produto bem feito, bem elaborado, bonito. A Alessandra Elisa colocou assim, olha, quando eu estava no hospital com meu marido, recebi à meia-noite um marmitex com uma cartinha, toda escrita à mão. Um primo que eu não vi há muito tempo, um anjo que apareceu naquele dia. Isso tocou profundamente o seu coração, não foi, Alê? O que eu tô falando é sobre isso. Então, você não vai vender apenas uma boneca, você vai vender uma boneca muito bem feita, com toda a técnica, com tudo aquilo que uma boneca bem feita precisa ter, mas você também, já vou ler o da Marisa, mas muito mais do que uma boneca, você pode inserir no seu trabalho muito propósito. E isso independe. Aqui nós estamos falando de boneca de pano, mas pode ser alguém que venda bolo, pode ser alguém que venda marmitex, pode ser alguém que venda saladas de fruta, pode ser alguém que venda bombons na faculdade. Eu vendia bombons na faculdade, eu vendia bolo na faculdade, eu vendia sanduíche natural na faculdade. Pode ser alguém que venda necessaire, que venda bolsa, pode ser alguém que venda maquiagem. O que eu tô querendo te dizer é que tudo depende da forma como você começa a entender sobre o seu trabalho e como você começa a entender que o seu trabalho pode carregar uma missão linda junto com ele. O seu trabalho não precisa ser só um trabalho comercial, que você vem aqui na internet e que você aparece linda, toda maquiada, você tira fotos perfeitas, a sua loja é perfeita, o estoque está sempre alto, você tem uma equipe com 50 funcionários. O seu trabalho pode carregar muito mais do que isso. E eu tô falando isso que vale para o pequeno, para o médio, para o grande e para a
pessoa que nem começou a empreender ainda. Então, o meu convite, quando eu falei para você, imprima vários papeizinhos, e se você não tiver como imprimir, coloque alguns cartõezinhos nos pacotes e sugira, olha, vou dar um exemplo, a minha loja chamava Ateliê Moça Bonita. E quando eu comecei na feirinha de artesanato, a minha marca já era Moça Bonita. Já pensou você colocar uma tagzinha assim, num chaveiro que você vender? Nós do Ateliê Moça Bonita, estamos enviando junto com a sua compra um cartão em branco para que você participe da nossa campanha que incentiva pessoas a resgatarem as cartas e os bilhetes escritos à mão. Acreditamos que com essa atitude podemos tornar o mundo de quem vai receber um presente algo muito mais encantador, amoroso e melhor. O mundo precisa de pessoas atenciosas que consigam trazer carinho e afeto através de um bilhete e de um presente artesanal. Se você receber só um chaveirinho num papel de presente, se você receber um chaveirinho com papel de presente ou numa caixa que chegou pelo correio com um papelzinho desse, você não vai imediatamente escrever um bilhete para quem você vai dar o presente, porque às vezes a gente vai na loja, compra uma caixa de sabonete, ou compra um perfume, ou compra um batom, ou compra uma blusa para dar para alguém, embrulha num pacote lindo, mas você já percebeu que quando você embrulha num pacote lindo e você coloca um bilhetinho escrito à mão, um cartão escrito à mão, o seu presente emociona e marca muito mais quem recebe? É sobre isso, gente. Mas é sobre fazer isso com muita verdade e profundidade. Marcelina colocou assim, já sim, não só recebi, mas enviei e recebi como resposta. Você não sabe como eu estava precisando ouvir isso hoje. Fiquei muito emocionada. A Marisa Cunha disse que já recebeu de uma grande amiga. É que subiu muito rápido, tá, gente? Deixa eu ver aqui. A Realeju. Sim, recebi e é sempre assim. Quando estamos tristes, o Senhor nos envia um anjo para nos abraçar através de palavras ou ações. A Alessandra está reafirmando aqui que não vai esquecer jamais esse momento, que isso marcou muito ela. A Giane colocou assim, através de uma palavra sincera, você fideliza um cliente, já virei amiga de uma fornecedora, é isso aí. Então, gente, essa é apenas uma ideia, mas é uma ideia que de fato veio do meu coração. E o meu convite para você é para você tornar o seu trabalho esse lugar, para você tornar aquilo que qualquer coisa que você faça. Se você faz chocolate, se você faz balas, se você faz marmita, se você é manicure, se você é maquiadora, eu não sei. Se você é professora, você pode tornar o mundo das pessoas um mundo melhor. Você pode tornar o ambiente um ambiente melhor. E você é capaz de fazer isso quando você se abre para o novo, quando você abre a sua mentalidade e entende que no nosso caso aqui, as nossas bonecas não são só um pedaço de pano de marca famosa ou do lançamento tal XYZ, do ateliê tal. E eu não estou desmerecendo isso, isso também é importante. Mas talvez uma boneca feita toda com um tecido do mais barato, mas que tenha esse valor, ela vai saltar muito mais aos olhos. E a minha ideia, gente, ela não é só para o seu cliente. A minha ideia é para você começar a colocar isso em prática, e tanto é que eu estou desafiando você, aluna, a imprimir uma carta, um papel de carta, que a gente tem os modelos lá no grupo que a Dani nos cedeu, e imprimir esse papel de carta e escrever pelo menos para uma pessoa essa semana. Se você puder, escreva para uma pessoa por dia. E se você puder, uma vez no mês, tire um dia para mimar essas pessoas. E não precisa mandar um presente, manda uma cartinha. Mas resgata essa história do escrever à mão para que a pessoa possa guardar. Porque às vezes o celular estraga, a memória apaga, deu um chute, se perde tudo. E o papel não, se a pessoa tiver carinho, ela vai guardar aquilo.
Então, gente, hoje o meu convite é para você de fato refletir sobre isso. Amanhã nós vamos virar o disco, nós vamos falar de um outro tipo de propósito que a gente pode colocar nesse trabalho, nesse mercado de bonecas de pano. E é um propósito real, que não é uma campanha de marketing. E hoje eu tenho que te dizer que a nossa live vai ser um pouco diferente das demais. Por quê? Eu escrevi aqui. Hoje eu estou muito feliz e emocionada com tudo que tenho vivido nas últimas 2 semanas, porque tem sido um desafio para mim mesma. E eu não vou entrar em detalhes aqui, vocês que são minhas alunas sabem do que eu estou falando. Sabem que passei por um momento delicado e ainda venho tentando superar todos os espinhos que esse momento delicado deixou em minha vida e em minha história. Mas eu sei que, com a ajuda de Deus, muita força de vontade e foco no meu trabalho, eu vou conseguir passar por essa fase. Estou me reerguendo com a ajuda de todas vocês, saibam disso. O meu trabalho em atender cada uma de vocês, em vir aqui fazer as lives, também tem me curado desses medos, das comparações, das lembranças tristes e até mesmo das lembranças que geram saudade. Hoje, não vou apresentar um novo personagem e eu vou te contar o porquê. Porque eu não quis trazer nada pela metade, sabe? Porque esse projeto não merece menos do que o nosso melhor. E nem você merece menos do que o meu melhor. Eu também não mereço menos do que o meu melhor. Mas isso aqui é muito mais do que uma aula que nós vamos fazer. É uma jornada de amor, de reconstrução, de construção, de superação. E hoje eu quero te mostrar como um único projeto pode acender em você aquela faísca que talvez estava apagada, assim como eu fiquei apagada por um tempo. A faísca de criar com sentido, com propósito e até transformar isso em renda. Eu quero te fazer uma pergunta. Algum dia você já duvidou de você mesma? Algum dia você já se sentiu despedaçada por algo que alguém fez para você? Você já viveu alguma situação que você pensou que não ia ter fim? Você já pensou que não ia dar jeito em algo? Eu já pensei e eu já partilhei isso com vocês. Através do meu trabalho, não só nesse momento que eu estou vivendo, mas em outros momentos eu já reencontrei o meu valor e já reencontrei o meu propósito. Eu já sabia que o meu trabalho não era só fazer bonecas e vender os projetos e vender os materiais. Eu já sabia que através do meu trabalho, eu poderia gerar conexões e aproveitar dessas conexões para o meu crescimento, evolução e até mesmo o crescimento da minha empresa. Eu quero saber se você já se viu nesse lugar. Talvez em outro contexto, talvez em uma outra situação. Agora, eu quero falar sobre a personagem, né? Sobre a nossa boneca que a gente vai começar daqui a pouquinho a fazer a aula. Essa boneca aqui, gente, é um mergulho na infância de quem viveu as coleções de papéis de carta, de figurinhas nos anos 80. Para quem sente saudade do cheiro dos papéis de carta, dos bilhetinhos, das trocas de figurinha entre amigas, das tardes sonhando acordada, dos diários. A minha mãe me lembrou que eu tinha um diário com cadeado e a capa do meu diário era uma boneca da Sarah Kay, de um dos diários que eu tinha. E as folhas, elas tinham a marca d'água contornada da coleção Sarah Kay. Já vou ler, tá, Giane? Cada ponto dessa boneca traz memória, leveza, doçura. E eu quis começar com ela por um motivo especial, porque toda transformação começa dentro da gente. E ela é essa chave da menina sonhadora e para a mulher que realiza. Vocês entendem como é que quando a gente abre a nossa mente as coisas começam a acontecer?
Essa boneca aqui me linkou com a minha infância, com várias lembranças, como eu sempre fui sonhadora, como eu sempre fui criativa, como eu sempre tive esse ímpeto empreendedor. E aí, pensando no que eu ia falar aqui para vocês hoje, né? Essa boneca aqui, ela me linkou com a Juliana menina, que é aquela menina sonhadora, mas também com a mulher que realiza. E eu quero que você se aproprie disso, eu quero que você entenda de uma vez por todas. Eu posso, você pode, a Maria pode, a Joana pode, a Luciana pode, a Giane pode, a Marisa pode, a Marcelina pode, a Alessandra pode, a Silvia Azevedo pode, a Suzana Flores pode, a Sheila pode, a Kelly pode, a Maria José pode, a Elaine Daniele Dolls pode, a Clá Castro pode, a Inês pode, todas vocês podem fazer esse link da menina sonhadora com a mulher que realiza. Já parou para pensar nisso? Eu tô cheia de perguntinhas hoje. A Giane colocou aqui que na época da pandemia, ela enviou carta para 5 amigas virtuais e até hoje temos muito carinho uma com a outra. Rolou até lágrimas, é isso aí. Minha gente, a Josiane escreveu aqui, Juju voltou. Brilhando como nunca. Chora, Brasil! Só não vai ter musiquinha, que a musiquinha é Águas Passadas. Não merece esse lugar. Chora, Brasil! Eu posso. Se você acredita que você pode, escreve eu posso aí nos comentários. Vamos começar a nossa aula, gente? Daqui um pouco eu vou falar sobre os outros personagens, mas agora eu quero pegar aqui na roupa e eu quero combinar com vocês algo. Não vou combinar aqui na live, mas eu já vou deixar um recado geral. Fiquem atentas lá no nosso grupo, fiquem atentas nos meus stories também. Eu já coloquei uma data para o envio do projeto, que vai ser no dia 31 de maio. A minha expectativa é cumprir o prazo do dia 31 de maio. Mas o meu sonho de princesa é entregar para vocês o projeto antes do dia 31. E isso só vai ser possível se eu tiver 30 mãos e se o meu dia tiver 72 horas. Eu confesso que hoje eu estou muito cansada e algo não saiu como eu esperava no personagem que eu ia mostrar hoje. Então amanhã o meu compromisso com vocês é mostrar 2 personagens e concluir a aula da Sara. O que eu vou fazer amanhã? Eu vou mudar o roteiro. Amanhã eu termino a aula da Sara à tarde, monto a boneca Sara à tarde. À noite eu mostro 2 personagens e já inicio a menina Flor. Aí, amanhã é quinta, né, gente? Na sexta, eu finalizo a menina Flor ou de manhã ou à tarde, provavelmente de manhã. Vai voltar para aquela loucura de várias lives. E aí, a gente dá início no projeto bônus da coleção 10 em 1, volume 7, tá bom? Lembra que eu falei? Para concluir aqui, a gente já ir para a aula. Esse projeto aqui que eu desenvolvi hoje com vocês em aula, olha que lindo, gente, eu enchi de coraçãozinho aqui, coloquei as folhas, olha como é que ganhou outro ar. Essa bolsinha aqui eu desenvolvi pensando numa bolsa de casinha que coubesse a coleção 10 em 1. O corpinho pequeno. Por que eu não fiz aquela bolsinha de casinha tradicional que eu já tenho aqui? Porque aquela bolsinha já tá batida, né, gente? Aquela bolsinha lá todo mundo já tem, muito embora seja muito vendável. Eu queria fazer uma bolsinha estilo maletinha, então a live tá salva aqui, fiz hoje à tarde, tá? E eu gostaria que você entendesse que é uma outra proposta. E você pode encher de roupinhas, você pode pôr a boneca sentada. Se você não quiser, você não precisa pôr aqui a casinha nas costas também. Você pode deixar só aqui na parte da frente. A aula tá prontinha. E o bônus do 10 em 1 volume 7 vai ser uma boneca com 2 vestidinhos, 2 troquinhas de roupa, combinando com essa casinha aqui. Toda romântica, toda rosa, algo bem especial virá aqui. E esse bônus, esse aqui é para quem comprou o volume 6 no prazo previsto de
para poder ganhar a bolsa. E o bônus do volume 7 é para quem comprou na pré-venda, tá bom? Foram poucas pessoas, mas algumas vão ganhar. E esse projeto já está à venda, tá bom, gente? Ele já está à venda, amanhã eu vou falar dele para vocês. Bora lá. Eu posso, nós podemos, eu posso, nós podemos. É isso aí, Marcelina. A Josiane disse que amou, a Luciana Ramos disse que ficou linda, a Suzana Flores disse que ficou linda demais essa bolsinha, a Rosa Cif disse que é lindíssima, Neide Oliveira disse que a bolsa é linda. Neide vai pôr celular para carregar, mulher. A Cidinha Ferreira disse que é linda. Bora lá? Vamos lá para nossa aula? Eu vou baixar a câmera, tá bom, gente? Vocês vão dar uma olhadinha no teto de agora. Eu vou virar a câmera aqui. Vou dar uma limpezinha na minha lente. Espero que vocês estejam vendo. Tudo isso que eu dei de recado, gente, vai ser organizado através de um texto formal lá dentro do grupo e amanhã eu reforço durante os stories, tá bom? Meninas, eu vou começar pela bata. A bata é a parte mais demorada e a calça jeans também, tá bom? Então, eu vou começar aqui pela bata. O que eu fiz aqui na minha bata? Eu coloquei direito com direito do meu tecido e eu vou costurar aqui, ó, costas, decote e costas. Também vou costurar a cava e a cava. Vou vir aqui para a máquina e já vou fazer isso. Então, vamos aqui. Posso costurar a cava, que essa ordem que não interfere. Prontinho aqui. Vou colocar meus óculos. Pronto. Vou vir aqui e vou costurar aqui agora, ó. Prontinho. Aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou cortar. Vou cortar. Aqui eu vou cortar no risco. Aqui, ó. Corto também beirando o risco fica à mostra. Aqui a mesma coisa. Aqui eu venho e corto no risco. E aqui, beirando o risco. Prontinho. O que nós vamos fazer? Nós já vamos desvirar. Como que a gente desvira? Por aqui, ó. Por aqui. E por aqui. Aí, o que eu vou fazer? Vou colocar já meu ferro de passar pra esquentar. Gente, para fazer roupinha bem feita, assim, com muita perfeição, para errar o mínimo possível, você precisa usar o ferro de passar. Vocês vão notar
que quando você começar a usar o ferro de passar, você vai ver que vai dar muita diferença no resultado das suas roupinhas aí, tá bom? Escreve o que eu tô falando. Então, eu venho aqui, ó, vou fazer esse ajuste. E eu sou neta de 2 costureiras, né? Minhas 2 avós costuravam lindamente, ganharam muito dinheiro costurando roupas, vestidos de noiva. A minha avó, mãe do meu pai, ela fazia até terno masculino, porque ela trabalhou com alfaiate durante um tempo, tá? Então, ela sabia fazer até terno. E a minha mãe conta, eu não me lembro muito bem assim, porque quando a fase que eu já entendia mais, ela já tinha diminuído o ritmo, ela já era aposentada, tudo. Mas a minha mãe conta que as roupas que a minha avó, mãe do meu pai, costurava, você usava até pelo avesso. Gente, isso aqui faz muita diferença no resultado das roupinhas das suas bonecas, tá? E eu vou falar pra você, é uma regrinha aqui com as minhas costureiras, com as meninas que produzem pra mim. Eu dou sermão mesmo, eu gosto que passe tudo, virou, desvirou, pode passar tudo. Pra poder ficar perfeito, pra poder ficar bonito. Tá aqui, ó, tá? Vou reservar isso aqui ainda não, tá? Vou vir aqui, ó, deixa eu trazer pra cá e erguer aqui. Ó, eu vou pegar aqui, vou colocar costura com costura, ó, e vou fechar a lateral aqui, tá bom? Ó, costura com costura, fechadinho. Aqui a mesma coisa. Costura com costura. E eu vou fechar a lateral, ok? Agora, eu vou reservar essa parte aqui. Tá, ó. Essa parte aqui da bata. Aí, gente, o que que eu tenho aqui? Eu tenho a saia da minha bata e eu tenho o babadinho da bata, que é esse aqui. O babadinho, eu vou fazer uma barrinha dupla. Ou, se você quiser, se você não quiser, aliás, já vou avisar aqui. Desculpa, gente, ó. Eu tinha feito no teste um babadinho com barrinha dupla, mas eu confesso que eu não gostei. Eu achei que assim ele deu mais, teve mais a ver aqui com a calça jeans, né, boca de sino. Então eu resolvi deixar ele rasgadinho. Eu vou dar uma leve diminuída aqui. Vou ajustar aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Ó, como que eu prendi o meu babadinho? Eu fiz um franzido, tá, pessoal? No meu babado. Só pra eu puxar o fio da máquina aqui, deixa eu... Eu deixei um retalhinho aqui,
Eu vou pôr a minha máquina no maior ponto, né? No ponto de franzir. Tá vendo o que eu fiz aqui, ó? Eu peguei essa minha tira aqui, dobrei e dobrei de novo, tá? Isso aqui vai servir para o acabamento da barra. Pronto. Eu vou guardar isso aqui. Ai, Juliana. Deixa eu passar uma outra costura aqui. Pronto. Soltei a linha aqui. Aí, agora, eu vou pôr aqui no ponto número 5, ó. Vou passar uma costura franzindo, né, pra franzir isso aqui. E já vou aproveitar aqui de um dos lados e vou passar uma costura. Pronto. Vou colocar aqui no ponto normal. E aí, a gente vai começar a preparar aqui a parte da saia da batinha, né? Ó, eu tenho aqui a tirinha de tecido rasgadinho. Eu venho aqui, ó, e eu vou puxar isso aqui. Ó. Vou puxar aqui. E a gente vem, ó. Tá? Gente, pode fazer pregueadinho, mas nesse caso aqui, a proposta pede o franzido, tá? E aí, você vai esparramar bem esse franzidinho aqui, ó. Vai fazer isso aqui. Ok? E agora, nós vamos costurar isso aqui. Vamos lá. Eu venho aqui, ó. Coloco direito com direito. Franzido, sempre virado pra você, amada. Por favor, não queira colocar o lado reto pra cima. Isso é coisa de gente que não sabe o que tá fazendo. Tá? Tem um porquê do franzido ficar pro lado de cima. Ó. Vamos lá?
Ontem eu já ensinei sobre isso aqui com vocês na aula da personagem Sininho. Quem se lembra? Prontinho. Vou cortar aqui, aí eu viro aqui, ó. Olha que gracinha que fica isso aqui, gente. Olha que delicadeza. Você vai rebater aqui uma costurinha, tá bom? Ó. Prontinho, rebati tudo bonitinho aqui. Já corto esse fio aqui do lado de cá. Já venho aqui, já corto aqui também a parte de baixo. E agora eu vou franzir a parte superior para encaixar na bata. Ó, tá? Aí você vai vir aqui, ó, e vai medir isso aqui. Você vai pegar a extensão toda aqui e vai fazer os ajustes, ó, conforme a extensão da saia. Aí eu venho aqui, lembrando que toda vez que eu vou fazer isso, eu deixo sempre 1 centímetro a 1,5 sobrando aqui na ponta para poder fazer a barra. Ó, vou precisar soltar um pouquinho mais. Foi. Então, eu venho aqui. Eu venho aqui e deixo essa ponta sobrando, ó, tá? Vou deixar essa pontinha aqui sobrando. E aí, eu vou costurar. Parte lisa, que não é franzida para baixo, para máquina, e o franzido virado para mim. Mesma regrinha de ontem, na hora que eu ensinei lá o vestido com o corpetinho da boneca Sininho. Ó. Aí, você pega a parte de baixo, estica, vem aqui e ajusta os franzidos todos, tá bom? Ó.
Pronto. Costurei. Vou cortar o fio aqui. Antes de cortar o excesso, eu vou virar aqui e vou ver se tá tudo certinho, olha. Única falha que eu tive, eu entortei minha costura. A linha do franzido apareceu aqui, mas depois o desmanchador de costura entra em ação. Aí, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu venho aqui, existe um acabamento ainda mais perfeito que esse, tá, meninas? É um acabamento todo embutido. Na minha opinião, não tem necessidade de fazer acabamento todo embutido quando é roupinha para uma criança brincar na boneca. Agora, quando é uma roupa para alguém vestir, para essa costura não incomodar e tudo mais, eu sou a favor. Em alguns casos, né, a gente pode até fazer com o acabamento todo embutido, que foi o caso do vestidinho trapézio da nossa menina Flor. Eu fiz todo embutido. Aí vocês vão aprender comigo a técnica do todo embutido, ó. Aí eu venho aqui, eu vou dobrar aqui e dobro aqui de novo, ó. Tá vendo? E vou fechar isso aqui. Pronto. Vou vir aqui, ó. Vou vir aqui de novo. E vou fechar isso aqui. Ah, embolou aqui minha linha. Só um minutinho, gente. Prontinho. Uma perfeição, ó. Inclusive, se você quisesse que ela fosse aberta pra frente, a gente poderia transpassar aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui. Poderia fazer o transpasse aqui. E colocar alguns botõezinhos aqui, ó. E colocar alguns botõezinhos aqui na frente. Vou deixar assim. Aí, agora eu quero mostrar pra vocês. Vocês lembram que eu costurei uma tira? Cadê a tira que eu costurei? Gente, cadê a tira que eu costurei? Não tô achando. Eu acabei de costurar uma tirinha, não sei aonde que eu coloquei. Acho que ela caiu aqui em algum lugar, mas vamos lá. Eu vou dar uma modificada na forma que eu fiz aqui, ó. Quero mostrar pra vocês, ó. Eu fiz com esse lação aqui, vai continuar tendo lação, mas não vai ter essa tira tão grosseira, por isso que eu tô falando. Eu faço do meu jeito e depois eu vou adaptando para que vocês fiquem com um melhor acabamento, com um jeito que vai ficar mais bem feito, mais fácil para você, ok? O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir aqui, ó, tá? Eu vou colocar isso aqui. Aqui. E um pedaço aqui do outro lado. Depois, na hora que a gente puser no corpo da boneca, nós vamos colocar um fechinho aqui. E o laço vai vir à parte preso em cima dessa tira aqui, mas isso vai ser na hora da montagem que vocês vão ver. Eu vou costurar só o laço, tá? Eu vou deixar um laço bem bonito. Você vai cortar, vai colocar direito com direito do tecido, vai fazer um retângulo na medida que vai estar lá no projeto. Vai costurar aqui a volta toda, ó. Tá? Costurou a volta toda. Aqui saiu meio tortinho, vou até ajustar. Vou colocar aqui.
aqui. Ó. Ó, vou soltar aqui, já vou desvirar, é claro. São muitos detalhes, tá? Pra gente fazer uma boneca bem feita. E não pode ter preguiça. A preguiça não combina com um trabalho bem feito, tá? E ela foge completamente de uma boneca feita com propósito. Porque com preguiça é preferível parar, ir lá descansar, fazer outras coisas, para que a boneca se mantenha nessa energia desse propósito aí que a gente está buscando. Ó, aqui, vou deixar reservado. Eu vou... Ó, peguei aqui uma tirinha pequenininha. Essa tirinha pode ter qualquer medida, desde que ela faça... O papel dela, ela atenda a necessidade desse... Esse é o papel dessa tirinha aqui. Tá? Ó. Pronto, já deixei aqui. Isso aqui vai colocar acabamento. Agora é isso aqui, gente, ó. Tá? Agora é isso aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui, é isso mesmo. Eu vou cortar assim, ó. Aqui. Eu vou cortar assim aqui. E aí, eu vou vir costurando toda essa volta aqui, vocês vão entender. Vou deixar uma abertura para desvirar. Eu tô usando uma margem aqui de um pezinho de máquina, mas lembre-se que a minha máquina é uma reta industrial. Se a sua máquina for uma doméstica, você vai usar meio pé de máquina. Combinado? Vou vir aqui, aí eu venho aqui, ó, e vou fazer isso aqui, tá bom? Aí eu vou fazer assim, ó. E nós vamos desvirar. Bora lá. Tão animada, gente? Tem gente por aí? Eita, eita, que tá difícil de desvirar. Pronto, acho que foi agora.
Aí aqui, ó. Aqui eu venho e faço a mesma coisa. Tá? E aí a gente vai passar isso aqui também, gente. Tem que passar para ele ter o resultado que a gente espera. Para ficar encantador. Ó. Eu vou colocar aqui. E aqui. Eu te convido, gente, quando for fazer esse laço, a fechar esse pontinho, essa abertura aqui com pontos invisíveis, tá? Você não vai fechar com um rebate na máquina de costura. Por isso que eu tô passando tão bem passado. Vou passar aqui também, ó, tá? E aí, ó, a gente vai fazer isso aqui, ó. Tá? Deixa eu cortar um pouquinho aqui. Ó. Isso aqui vai ser feito dessa forma aqui. Só que a gente vai fazer um alinhavo e vai franzir isso aqui depois que a abertura estiver fechada. E depois eu vou vir colocando esse acabamento aqui pra poder prender lá no vestido, tá? Mas eu já tô te mostrando como é que você vai fazer. Então, você primeiro vai fechar essa abertura. Vai achar meio aqui, ó, e vai colocar meio com meio. Colocou meio com meio, você vai franzir isso aqui, ó, juntinho, e depois vai colocar o acabamento. Amanhã eu vou mostrar pra vocês finalizando, tá bom? Então, vou reservar isso aqui, que isso aqui vai ser pra montagem da minha bata. Bata tá pronta, nós vamos fazer a calça, aí o chapéu e o sapato a gente vai fazer na aula de amanhã com a blusa também, porque a blusa é bem rápida, tá bom, gente? O que eu separei aqui? Algo que eu adoro. Retalho de perna de calça jeans. Na verdade, eu peguei uma calça jeans lá dentro do meu guarda-roupa que eu não usava. Eu podia doar essa calça pra alguém? Podia. Mas eu queria uma lavagem diferente. Vai dar pra mim fazer várias bonequinhas com essa perna de calça aqui. Inclusive, você pode ir em brechós aí da sua cidade, comprar calça jeans e deixar pra fazer esse trabalho, tá? Então, eu peguei aqui, ó, um pedaço. Outro pedaço aqui. Um pedaço tá maior que o outro. Eu vou pegar o molde da minha calça. Ó, tem que abrir tudo, tá? Deixa eu pegar o ferro aqui. Deixa eu só passar isso aqui pra tirar... Ok. Eu vou posicionar meu molde aqui, ó. Gente, esse pedaço não tá suficiente, ó. Aliás, ele tá à conta. Eu vou pegar outro pedaço. Vamos lá. Ó, esse aqui tá ótimo. Eu já vou pegar um outro pedaço aqui. Vou pegar meu lápis, ó, e vou riscar, ó.
risco aqui a parte de baixo. Se quiser, pode riscar até com caneta, porque não vai manchar. Isso aqui e isso aqui. Ó, risquei. Vou pegar um outro pedaço de calça jeans. Deixa eu ver aqui. Ó, gente, é calça jeans mesmo, tá? Essa aqui tem até elastano na composição, mas não interfere muito, não. Vamos lá. Vou reservar esse aqui. Vou pegar esse lado aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Esse eu vou riscar com a caneta para ser mais rápido. Pronto. Risquei, vou alfinetar isso aqui e vou cortar. Ok? Ó. Pronto. Vou colocar aqui, ó. E vou pegar esse aqui também. Eu vou cortar, gente, com uma margem de aproximadamente meio, tá? Na cintura não precisa de margem. Não jogue o restinho do jeans fora. Dá pra gente fazer outras coisas. Ó, aqui também vou deixar uma margem. E aqui embaixo a margem também. Vamos lá. Na cintura não precisa de margem. Ó. Pronto. Primeira costura que nós vamos fazer é essa lateral aqui, ó. Tá? A lateral da calça. Sem ser a parte que tem o cavalo. Vamos lá. Prontito. Solto aqui. E reservo. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. A linha acabou, gente. Pausa pra gente trocar essa linha.
Vamos ver se vai. Bora lá. Chora, Brasil, pra não dormir, hein? Pro sono não pegar. Pronto. Vou cortar aqui esse excesso, que eu não preciso dele. Tá? Do outro lado, a mesma coisa. Vou cortar o excesso, porque eu não preciso dele. Só vou reforçar aqui que tá meio tortinho. Pronto. Aí, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó. Vou ajustar a minha margem. Vou ajustar do lado de cá. Também, ó. Ajustei aqui. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui, ó. E vamos dobrar isso aqui uma vez só, tá? Quer fazer barra dupla, aí tem que cortar com uma margem maior. Porque eu quero a calça parecendo que tá arrastando, que tá cobrindo o sapatinho, tá bom, gente? A calça precisa ficar cobrindo o sapatinho. Pra dar esse... Ó, prontinho, prontinho. Agora a gente vai colocar aqui. Direito com direito, cavalo com cavalo. Vou ver aqui se tá certinho, ó. Tá batendo certinho. Você precisa usar a mesma margem de costura. Vamos aqui pra máquina. Assim. E aí, nós vamos pra cá. Pronto. Venho aqui. Faço esse ajuste aqui. Já faço a limpeza, ó. Tá? Aí eu venho aqui e vou fazer isso aqui, ó. E vou costurar a volta toda. Vou vir aqui. Vou tirar o excesso.
Ó, gente, aqui na cintura, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer, se precisar, refilar, que tá precisando só um pouquinho, ó. Uma mascadinha aqui. E aí, nós vamos fazer um passante, tá? Volto a dizer, quiser barra dupla, tem que deixar margem. Eu não quero barra dupla, até porque eu não quero muito volume na cintura. Então, eu vou fazer o passante e depois eu vou passar elástico. Ju, tem como rebater elástico? Eu fiz o teste. Vou até mostrar pra vocês o teste. No tecido jean, gente, o elástico não ficou muito legal, tá? Rebatido. Pode ser que se você fizer num brim ou num tricoline, na sarja, em outro tecido, pode ser que funcione, mas aí eu depois passo o elástico aqui. Eu vou mostrar pra vocês, deixa eu achar aqui, deixa eu ver se tá por aqui. Ó, o primeiro molde que eu fiz, ó, tá? Eu tirei, eu desmanchei. Ó, o primeiro não deu certo, a calça ficou pequena, porque eu cortei no risco, aí depois eu desenvolvi um outro molde, aí sim, aí funcionou, ó, tá? Aí tá aqui. Aí nós vamos depois colocar os remendos no local que a gente precisa. Eu vou virar a câmera, porque eu quero terminar de falar com vocês bem rapidinho. Vou pedir para vocês não saírem da live, por gentileza. Quero saber... Gente, olha só. Utilizem calças manchadas. Olha que lindo o efeito, como fica. Tá bom? Acho super interessante você aproveitar os retalhos de calça. Ó, essa aqui foi o comecinho da perna da calça, ó. Tá? Olha que lindinha. Esse retalhinho aqui, ela fica muito fofa, muito charmosa no corpinho, né? O que eu quero falar pra vocês? Quero falar pra vocês bem rapidinho. Como vocês já sabem... a coleção 10 em 1, ela é pautada numa base de corpo para 10 personagens num único projeto. A Yasmin quer falar comigo? Oi, não tem como te responder. Ela espera. Ok. A minha chefe me disse que ela pediu uma pizza pra mim, pra eu descansar, pra hoje eu não ficar até tarde trabalhando. Olha que chefe boa, gente. Palmas pra Yasmin. Obrigado, Mimi. Gente, olha só. O que eu quero falar pra você aqui? Deixa eu achar aqui. Tá no bloco de notas, né? Uma chefa linda dessa, né, gente? Então, gente, a coleção 10 em 1 é para quem tá chegando agora, para quem tá, né, acompanhando essa live agora. A coleção 10 em 1 é uma coleção que a gente está trabalhando há muitos anos já. Nós estamos em pleno lançamento de uma campanha, de uma nova coleção, que é o volume 7. Em cada volume a gente faz 10 personagens. Do volume 1 até o volume 5, a gente tá com um preço muito, muito especial. Eu tô com 80% de desconto. O volume 1, 2, 3, 4, 5 tá saindo por R$ 29,90 cada volume. O preço de cada volume, gente, é R$ 119,90, tá? Então, você pode comprar direto no site, cada volume do 1 ao 5 por apenas R$ 29,90 cada. Além do volume 1 até o 5, que totalizam 50 personagens,
Você pode ver as fotos lá, né, para ver qual que te interessa mais, se são todos. Espero que todos, que você tenha condição de adquirir todos os volumes. E você também pode adquirir o Closet. O Closet, gente, ele tem o volume feminino, com 10 roupinhas, todas de trocar, todas com acabamento belezinha, e tem o masculino com 10 roupinhas masculinas. Aí depois a gente tem o volume 6 e o volume 7 agora. O volume 6 não tem promoção, tá bom? O volume 7, a gente tá em pré-venda por R$ 89,90. Se você quiser acionar desconto no volume 7, precisa participar da compra de um dos volumes anteriores que estão à venda lá no site, ou você pode comprar direto conosco no nosso WhatsApp, que eu vou fixar aqui. O nosso WhatsApp, o DDD é o 12 99240 8181. DDD 12 99240 8181. Essa personagem aqui que a gente acabou de fazer a calça boca de sino é a personagem do volume 7. E agora eu quero falar pra você que os próximos personagens serão menino super-herói. Um dos personagens será uma boneca com a temática inverno, uma chefe de cozinha, uma pirata, a moranguinho, que mais? Um menino Stitch, vou contar, é o nosso último personagem. Eu vou colocar, gente, a listinha de personagens nos stories amanhã às 9h30 da manhã, tá bom? E eu quero te convidar. Aliás, eu vou colocar agora a lista de personagens nos stories. Pinóquio, Caipira. Eu vou te colocar a lista de todos os personagens. Vou colocar ok nos personagens que a gente já apresentou. E vocês, agora, a partir de agora, até as 9h30 da manhã de amanhã, vocês vão falar qual é os 2 próximos personagens que vocês querem ver. Mas você precisa votar lá nos stories, tá bom? Você vai escrever na caixinha quais os 2 próximos personagens você quer ver amanhã, nas lives de amanhã. Qual você quer que mostre? Eu vou mostrar aquele que ganhar, tá bom? E se você quiser adquirir, é só estar entrando em contato via WhatsApp ou lá no site. Pode estar mandando uma mensagem no nosso direct também. Na bio tem o link do nosso atendimento do WhatsApp, tem o link do nosso grupo. Nos stories tem o link do grupo também para você entrar, para facilitar. E eu quero saber de vocês, né? Quem quer decidir os personagens de amanhã? Como você já sabe, eles são incríveis, maravilhosos, e você vai decidir. Eu quero saber qual vai ser o seu, né, preferido. Os seus 2 preferidos para ver logo de cara amanhã, que você não está se aguentando de ansiedade. Você vai decidir qual emoção nós vamos viver juntas amanhã. Quem vai decidir as emoções da live de amanhã é você que me acompanha aqui, que vai poder correr lá nos stories e votar. Eu quero te convidar para a nossa próxima live, que vai ser amanhã de manhã uma live de recados. À tarde, às 3h30 da tarde, a continuação da personagem Sara. E amanhã, imperdível, a live da noite, onde eu vou apresentar mais 2 personagens. E amanhã tem surpresa, mas eu não vou contar não da surpresa na live, que é uma querida aluna que vai bater um papo com a gente. E eu posso dizer que ela é uma bonequeira de mão cheia. E ela... Amanhã eu vou contar nos stories, tá? Hoje eu vou dar um spoilerzinho. Ela é uma aluna querida. Ela é aluna não só minha, mas de várias professoras. E eu não tenho problema nenhum em lidar com isso, em dizer isso. Porque eu acho que... Tem muito mercado e tem muita arte boa, tem muita técnica bacana de ser aprendida, tem muita criatividade para ser consumida. E essa aluna, gente, no Instagram dela, eu olho lá, eu bato o olho, eu sei que tem muita boneca da coleção 10 em 1 e ela vende o ano todo. Se você não a percebeu, você vai perceber. E ela toda semana ela posta uma fotinho lá de um personagem do 10 em 1 ou de uma boneca da coleção 10 em 1 que ela faz roupinhas. E não sei, será que é a Silvia, gente? Eu
Eu não sei se é a Silvia, não. A Silvia topou, fiz o convite para ela. Eu quero que ela conte um pouquinho, né, do trabalho dela, da história dela. E ela vai contar para vocês aí sobre os personagens que ela vende, como é que ela faz. Ela vai... Vocês vão adorar. É a Silvia, gente. É a Silvia Azevedo. A Silvia é uma querida, tá conosco há muitos anos, acompanha meu trabalho há muitos anos. Ela tem um trabalho incrível. E ela posta muita boneca da coleção 10 em 1. E eu posso validar. Eu vou convidar mais algumas alunas. Se você tiver o desejo, né, de bater um papo comigo, não tiver vergonha, coloca lá no grupo que eu vou bater um papo com você pra gente saber. Mas eu quero trazer alunas que de fato validam esse projeto, que é o projeto 10 em 1. A Silvia é uma das minhas alunas e eu sei que o trabalho dela tem um sucesso enorme, é visível, né, e é visível essa mudança dela e o posicionamento dela, enfim. Nós vamos falar sobre tudo isso amanhã e eu sei que ela vende muito, então ela é uma convidada especial. E agora eu vou colocar a votação nos stories, tá bom? E eu faço questão da tua presença lá. Não se esqueça que a sua boneca não pode ser só tecido, linha, agulha e técnica. A sua boneca tem que contar uma história. Tá bom? A Lê tá cuidando do maridão, Marisa, já convidei, mas eu vou falar com ela de novo, tá bom? Gente, olha só. Se você ainda não tem nenhum projeto da coleção 10 em 1, esse é o momento. Você pode comprar 1, 2, 3, você pode comprar todos. Dependendo do valor da sua compra, você pode parcelar em até 3 vezes sem juros. Ou com um pequeno descontinho no Pix, tá bom? Dependendo do valor. Esse produto é validado por muitas alunas e a Silvia vai poder falar em nome das meninas que realmente vendem, porque a Silvia vive da venda de artesanatos, das bonecas especificamente, e o trabalho dela é incrível, tá? E como eu já falei, ela não é minha aluna única, exclusiva, não fui eu que coloquei uma poção de mágica, não foi as minhas bonecas, mas um dos meus projetos que ela vende muito é o 10 em 1. Eu sei que tem outros projetos que eu desenvolvi que ela vende bastante, porque ela já me contou, mas como a gente tá falando do 10 em 1, ela vai vir falar da experiência dela com esse projeto, tá bom? E eu quero que vocês prestigiem, compartilhem, porque amanhã é a Silvia, outro dia pode ser uma de vocês. Eu sou super a favor de dar esse espaço para vocês que são alunas, não só para mostrar que o meu trabalho é um trabalho validado, mas para provar para tantas mulheres que talvez estejam aí passando por dificuldade financeira, ou por um problema emocional, ou por algum outro problema, que a gente pode dizer que o artesanato é o pontapé inicial para uma nova história também, tanto na carreira quanto no emocional dessa pessoa. Então, eu convido você para estar comigo nas lives de amanhã. Participem das postagens. Gente, eu fiz uma postagem tão linda hoje, tão emocionante. Compartilha lá a postagem, comenta sobre a sua história com os papéis de carta. Eu tenho certeza que você vai ter algo a acrescentar, uma história legal para contar pra gente. Beijos, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal!